Começando a live. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los conosco. Esse é o primeiro de um ciclo de rodadas de um trabalho extensionista que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Grande Dourados tem tentado desenvolver em tempos de Covid-19. Então, hoje nós convidamos a todos que nos assistem, a participarem, a enviarem aí as suas questões, e nós estaremos discutindo como tema a violência policial e a população negra. São nossos convidados hoje o professor doutor Edson Rondon, professor doutor Naldson e professor doutor André. Então, nessa primeira rodada, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem quais são o mini currículo de vocês, para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho, as suas publicações. De alguns que eu tinha livro, outros não ainda, Então, para divulgar. E a primeira questão é: quando vocês foram convidados para essa conversa, com o tema aí, violência policial e população negra, qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Considerando que os últimos dias têm sido de um conflito, de manifestações públicas que se estendem, começando nos Estados Unidos, obviamente, a partir da violência que foi feita, do asfixiamento de um homem negro, e que resultou aí numa expansão de protestos lá em vários outros lugares, do mundo. E, enfim, e que a violência policial para a população negra brasileira não é algo que também não nos afeta, ou que não seja algo eu gostaria, vamos. Começamos por onde? Eu acho que a Cláudia congelou, viu, Naldson? Questão da internet. Eu não sei como funciona, mas eu acho que a gente pode continuar. Não sei se você quer se apresentar e já falar... Ela não falou por onde começar? Pode começar um, eu oriento a Cláudia a sair e entrar de novo. Tá, ok. Quer, Naldson, começar ou você quer que eu comece? Você pode começar. Então tá, tudo bem. Bom, eu sou o professor Edson Benedito Rondon Filho. Hoje eu sou professor colaborador do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Sou bacharel em Ciências Sociais e Direito, também em Segurança Pública. Tenho um mestrado em Educação, especializações na área de Desenvolvimento Regional, Gestão Pública e Inteligência de Estado. E o meu doutorado foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um estágio doutoral no Centro de Recherche, no Centro de Pesquisa Sociológica da França, no CESDIP, e concluí agora, recentemente, meu pós-doutorado na Unesp, na linha de Literatura e Direito, pesquisando justamente o que a gente conhece como romance de guerrilha, Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o trabalho do NEAB pela trajetória de luta em defesa das minorias e inclusão social, visando um reconhecimento nas dimensões de afetividade, jurídica e societal. Agradecer também a Cláudia pela iniciativa, pelo convite, ao André, contemporâneo de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao professor Naldson, que foi orientador em alguns dos cursos, outros ele participou na banca de avaliação do meu trabalho, professor Passos, que deve estar também na live, e dizer, primeiramente, que quando eu recebi o convite, a primeira indagação que eu fiz,
como que eu me colocaria a respeito, né, da temática e o meu lugar de fala. Então, eu deixo claro que, apesar dos laços familiares que eu possuo, né, minha avó negra, tias negras, né, primos, eu sei que aqui no Brasil minha cor ela não me autoriza, né, a falar desse problema, mas sim a falar sobre, principalmente em razão do acompanhamento que eu faço das lutas, dos embates, dos conflitos, né, principalmente pela Cláudia, que a gente tem mais contato, o André, que a gente acompanha por Facebook, sobre a questão do movimento negro no Brasil e também essa relação, né, eminentemente conflituosa entre o movimento e a polícia, né? Eu sei que só se fala de aquele ou aquela que sofre o racismo, né, no seu corpo, que é marcado, né, por dor. Ou seja, eu sou sabedor que o protagonismo dessa luta é da Cláudia, do André e dos milhares que militam nessa causa, né? Eu sou apenas um apoiador, um simpatizante, mas que também estuda a polícia há 30 anos. Então, essa visão minha sobre a polícia talvez possa colaborar com esse debate, né? E eu penso assim que o primeiro passo de iniciativa em rumo a uma concretude sobre a temática, em busca de soluções, passa primeiramente pela admissão pelas autoridades constituídas de que, de fato, o racismo existe. Ele existe e ele é presente. E aí eu já indico uma dificuldade dessa admissão. Tem uma dificuldade dessa admissão, porque justamente você admitir o racismo acaba por expor essa face mais perversa das relações sociais, muito em razão dessa polarização ideológica que a gente acompanha nos dias de hoje, inclusive com uma defesa de uma dada naturalização e até defesa da falada democracia racial, que a gente sabe que é um engodo, né? A relação de raças no Brasil é um engodo, ora ela é romantizada, ora ela é extremamente atacada e até mesmo violenta, né? E nós temos como exemplo autoridades, que eu até me recuso a mencionar o nome, que deveriam zelar, promover políticas, apoiar, incentivar, se refere aos movimentos reivindicatórios como escória maldita. E aí me leva a questionar em que tempos nós vivemos, né? Então, você tem, inclusive, e eu penso dessa forma, que essa negativa de existência do racismo e a falta de apoio aos movimentos reivindicatórios acabam por reforçar a existência do racismo. Então, é algo que a gente tem que refletir e, sobretudo, cobrar um posicionamento das autoridades constituídas, independente das esferas que elas atuam, sobre justamente essa meia-culpa e esse reconhecimento de que, de fato, o racismo existe e ele se faz presente no nosso dia a dia. Porque parece-me que há uma necessidade de se ressaltar a todo momento essa obviedade. Isso indica, inclusive, uma banalização em relação a vidas de pessoas que, em razão da cor de sua pele, são exterminadas. E, nesse sentido, eu até acho que o André, como estudioso, inclusive, do Abdias Nascimento, ele pode abordar a temática muito melhor do que eu, até como integrante do movimento. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, quando a Cláudia me convidou, eu me senti, ao mesmo tempo, honrado pelo convite e, ao mesmo tempo, como se diz assim, inquieto pela minha condição e como eu me colocaria no debate, até porque é um tema que a gente não pode fugir do debate, é um tema espinhoso e as pessoas resistem em debatê-lo e conhecê-lo. Então, eu penso, pelas minhas palavras iniciais, eu acho que mais que suficiente para dar espaço aos demais colegas, né, que, de fato, a gente tem que debater o racismo. O racismo está aí presente e a violência policial
talvez seja a face mais visível do racismo estrutural, e como o Estado brasileiro se apresenta em relação a esta coletividade, a essa minoria. E como diz o meu orientador, né, Zé Vicente Tavares, lá do Rio Grande do Sul, você conhece a democracia pela polícia. Então, você consegue compreender as relações democráticas e qual tipo de democracia que nós vivemos através das ações policiais. E eu penso que é isso que a gente tem que refletir. E, mais ainda, né, chegarmos a proposições de maneira que se possa, de fato, alterar esse quadro, que a gente sabe que é histórico, não vem de agora, não vem de hoje. Isso está há séculos no Brasil. Quem estuda pensamento social brasileiro sabe disso. Recebi com muita felicidade, até por compartilhar, eu digo assim, de ícones do movimento negro, e eu considero dessa forma, tanto a Cláudia como o André, acompanho os posts do André no Facebook, tenho muito apreço pela luta de vocês dois, e eu me sinto extremamente honrado nesta oportunidade de participar desta live com tão seleta pessoas. O Naldo dispensa comentários, que é amigo meu, orientador, sempre presente nas pesquisas, né, tanto pelo Nievse, como também nos empreendimentos nacionais, como as pesquisas que a gente fez pelo FINEP, pelo PNUD, orientadas e coordenadas pelo Zé Vicente, Michel Missi. Então, eu fico aqui à disposição para os perquirimentos depois, e eu abordo um pouco mais, com o passar do tempo e os questionamentos, a questão da polícia nesse processo. Falei mais ou menos, Cláudia, e aí eu deixo os demais colegas para se manifestarem, tá? Eu encerro aqui essa fala inicial. Por onde? Agora pode ser eu? Tudo bem, André? Então, beleza. Bom, meu nome é Naldson Ramos da Costa, sou professor aposentado pela Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Sociologia. A minha graduação é em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação de Escola de Sociologia de São Paulo, mestrado em Sociologia pela Unesp de São Paulo, campus de Araraquara, e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação em Sociologia, tendo como orientador Zé Vicente Tavares dos Santos. Eu tenho, em primeiro lugar, que agradecer também o convite da Cláudia, companheira de longas datas de luta em prol dos direitos humanos, né, da população LGBT, direitos humanos para todos aqueles que são humanos, naturalmente. E cumprimento também André, que pela primeira vez que eu estou conhecendo, mas temos algo. E também agradecer ao Edson Rondon, colega, companheiro também de longa data, ex-orientando, parceiro em todas as questões relacionadas com polícia, segurança pública, pesquisa, extensão. A gente tem feito pelo Nievse um trabalho de mais de 15 anos tratando da questão da pauta de violências. E aí, violência e criminalidade, violência policial, violência e direitos humanos, violência de gênero, violência contra a população LGBT, são as várias manifestações da violência aqui no nosso estado. Violência na escola também é outro tema que tem ocupado a nossa agenda. E pesquisas nacionais sobre homicídio, pesquisas nacionais sobre segurança pública na fronteira, são pesquisas, agora a última, sobre o uso de tornozeleira, comandada pelo PNUD e também pelo CRISP, de Minas Gerais. Então, temos sempre contribuído para essa pauta de agenda relacionada com segurança pública, direitos humanos, violência e cidadania. Essa é a nossa grande preocupação do Núcleo Interinstitucional de Estudo da Violência e Cidadania, criado por mim, mais um grupo de professores, em 2004, e que tem prestado uma contribuição significativa para a sociedade brasileira,
sumidinho aqui, na sociedade mato-grossense. E eu diria que a primeira ideia que me veio à mente quando eu fui convidado pela Flávia está relacionado com o próprio tema, o primeiro tema que relaciona polícia e população negra. O Rondon falou aí há pouco que a gente conhece a democracia, as relações de poder, se elas são democráticas na sociedade, a partir da forma de como a polícia lida, se relaciona com a sociedade de um modo geral, mas em particularmente a forma como ela pratica o controle social e as suas práticas de controle social. No Brasil, a temática da violência policial ela não é nova, ela é já da década de 80, Luiz Paixão, e passando pelo NED, da USP, passando pelo CRISP de Minas Gerais, Ceará, César Barreira, enfim, temos uma rede muito grande de pesquisadores que vem debatendo essa questão da violência na sociedade brasileira e também com o viés da violência policial. Rio de Janeiro, nós temos grandes grupos de pesquisa, da Federal Fluminense, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, nós temos aí realmente uma rede de pesquisadores que tem fortalecido e muito esse debate na sociedade civil e no interior das polícias, né? Eu entendo e entendi desde o primeiro momento que era importante discutir polícia dentro da polícia. Eu comecei discutindo polícia dentro da polícia, né? Como professor das academias de polícia, já passei por várias academias, inclusive pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, onde eu dei aula para oficiais em 2 oportunidades, que são os cursos de formação de oficiais, CAO, e de formação de superior, que é o CSP. E aqui em Mato Grosso, da mesma coisa, assim como no Piauí, assim como em Roraima, eu tenho feito essa discussão dentro da polícia sobre o papel dela, as relações que ela estabelece com a sociedade e a relação da violência policial com os direitos humanos. Isso ajudou ou tem ajudado eu compreender melhor o papel e a atividade de polícia na sociedade. A minha tese é exatamente sobre violência policial e foi feita não a partir de notícias de jornais, não a partir da luta dos movimentos sociais, mas a partir da percepção dos agentes, dos atores, dos profissionais de segurança pública, por meio da metodologia de grupo focal, onde eu discuti com policiais líderes, lideranças policiais com mais de 10, 15 anos de atividade policial, a questão do porquê da violência policial dentro do Estado Democrático de Direito, né? E esse é o grande paradoxo lá que o Paulo Sérgio Pinheiro, Sérgio Adorno tem levantado, a Nancy Carter tem levantado esse paradoxo na sociedade brasileira, que é a relação entre polícia e democracia, né? Polícia e direitos humanos. Nesse sentido, a minha contribuição, creio que vai ser nessa direção, Cláudia, André e o Rondon conhecem bem essa discussão, né, de como nós, enquanto pesquisadores, qual é o nosso papel, qual é a nossa contribuição na formação e no debate com a sociedade sobre o que é uma polícia democrática, o que é o caminho para uma polícia cidadã, para reduzir esse paradoxo ou esse gap entre a lei e a ordem, que tanto nos preocupa e que causa dor para milhões de brasileiros e famílias, em particular para a população negra. Acho que esse recorte é muito interessante do racismo, porque ele cotidianamente pode ser negado, tem sido camuflado, mas é uma prática constante nas relações sociais, nas relações de poder, que se estabelece no interior da sociedade e dentro das instituições. Então, quero crer que nesse caminho eu vou poder, talvez, dar algumas contribuições, levantar algumas questões e depois, democraticamente, a gente pode também avaliá-las e complementá-las. E partimos sempre do princípio, por mais pesquisa que tenhamos, por mais familiaridade que tenhamos com matemática, nós estamos lidando com um fenômeno que está sempre em movimento, né? O exemplo mais claro que eu costumo dizer é que nós tínhamos avançado muito sobre as políticas de segurança pública no Brasil nos últimos 20 anos e retrocedemos em questão de 2 anos, né, nessa pauta.
não há mais nenhuma discussão por parte do governo federal e até mesmo dos governos federais acerca da questão do papel das polícias numa sociedade em transformação, uma sociedade marcada por uma estratificação social, uma hierarquia, uma desigualdade muito grande e uma relação racial marcada ainda pelo viés do preconceito, do racismo e da discriminação. Essa, digamos, o nosso desafio, e não podemos abrir mão dele e devemos perseguir essa busca da construção de uma polícia cidadã independente de governos, mas construir uma política e uma polícia de Estado a serviço da sociedade e não de governos. Acho que é essa a minha primeira contribuição. Bom, acho que me apresento agora, né? Boa noite, eu quero saudar a professora Cláudia, meu querido amigo Edson Rondon, um amigo de longa data, que há muito não nos vemos, não nos falamos pessoalmente, ao professor Naldson, uma saudação especial. A minha formação, eu sou bacharel em Ciências Sociais, sou mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou bacharel aqui pela Federal de Pelotas. Os meus objetos de pesquisa estão centrados na participação política da população negra em áreas institucionais, ou seja, como que a população negra se relaciona com a política institucional. E um outro braço da minha pesquisa tem a ver justamente com o pensamento social no Brasil, com formação da sociedade brasileira, a partir de um autor a quem eu tenho me dedicado bastante, que é o Abdias do Nascimento. Tem uma dissertação de mestrado que se transformou num livro escrita sobre ele. E aí, tentando responder um pouquinho a primeira pergunta que a Cláudia fez, o que me veio à cabeça quando fui convidado para participar deste debate, dessa conversa. São dois sentimentos distintos, Cláudia. Um primeiro sentimento é de orgulho, de ser lembrado como alguém que pode contribuir para essas discussões, e um segundo sentimento que está ancorado num desconforto muito grande. Porque toda vez que a gente é instado a participar de algum debate é porque mais uma situação racial aconteceu, né? Mais um fenômeno marcado pelo racismo aconteceu. Então nós chegamos em 2020 vivendo provavelmente a pior crise da modernidade, né? O pior momento da história da humanidade, pelo menos nos últimos 150 anos, e o substrato, né, dessa circunstância é o racismo. Então a gente vê desde as primeiras manifestações em relação à origem, né, do coronavírus, e os chineses passaram a sofrer um racismo sistemático no Ocidente, né, e o caso George Floyd, digamos assim, destampou, né, o esgoto, porque as coisas agora tomaram um corpo e um vulto que me parece um desconforto da sociedade. Então eu confesso que esse desconforto ele incomoda, ele machuca. Daí a gente vê uma criança de 5 anos que é deixada pela mãe para que a mãe vá cuidar dos cachorros da patroa em Pernambuco, e a criança depois é colocada no elevador e enfim, acontece a fatalidade. É muito difícil de falar, né? Porque a gente está sistematicamente submetido a condições racializadas. E por mais que nós tenhamos avançado neste último quarto de século em relação, no que tange às relações raciais, volta e meia esse problema, porque é um problema, né? O problema da racialização das relações raciais, ele se torna presente e pertinente para a reflexão. Então, eu penso que posso contribuir a partir de um lugar de fala bem específico. Eu sou um homem negro que trabalho com pesquisa sobre relações raciais, mas mais do que isso, eu vivo na pele, assim como a Cláudia vive na pele, constante e cotidianamente, né, a desconfiança, né, a persecução. Então, e essa persecução não precisa ser pública, ou ela não precisa ser de forma evidente. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes demonstram ainda que nós estamos muito longe de um amadurecimento civilizacional que nos permita nos sentir à vontade. E aí é que eu digo, né, o desconforto se torna mais consistente ainda justamente porque nós chegamos ao final, né, da segunda década do século XXI, e nós ainda estamos pensando o racismo e a raça
como operadores das relações raciais, das relações sociais, né? E essa forma de organizar a sociedade, me parece, não consegue avançar, né? Nós não conseguimos progredir civilizacionalmente. Isso me causa um desconforto muito grande, justamente por pensar que eu ainda falo de um lugar de fala que eu considero bastante privilegiado, né? Eu consegui fazer uma trajetória acadêmica, mas grande parte das pessoas às quais nós pertencemos do ponto de vista étnico-racial, né, o grupo que nós pertencemos, eles muitas vezes sequer têm voz para falar. Né, e não é uma questão de nós darmos voz, mas nós temos que ouvir mais as pessoas. Então acho que essa é uma questão importante e que eu vejo que a sociologia brasileira tem muito a contribuir nesse sentido. Né? E talvez eu tenho lido e ouvido uma série de coisas depois do fenômeno do caso George Floyd, né? E a pergunta que eu tenho me feito é: e se George Floyd fosse brasileiro, o que aconteceria? Provavelmente nada. Né? E aqui estão aqui os meus colegas que têm conhecimento de causa sobre segurança pública para poder talvez cotejar um pouco isso. Né? Porque nós temos agora, hoje eu vi uma reportagem de que não há uma evidência concreta ou não se sabe como que o menino João Pedro foi morto, né? Se é de fato uma arma da polícia ou se não é. Enfim, todas essas questões e essas peculiaridades, elas vão demonstrando o quanto o racismo está estruturado dentro da nossa sociedade e o quanto ele funciona como um regulador de relações sociais. Né? À medida em que a gente vai tentando avançar, à medida em que a gente vai tentando, e aqui eu quero me deter especificamente sobre uma questão que eu tenho debatido um pouco, né? As políticas públicas de ação afirmativa nos seus mais diversos segmentos contribuíram para uma ruptura em termos de mobilidade da população negra, mas ainda assim nós somos as principais vítimas de violência, tanto do Estado quanto da violência de uma maneira geral. Né? Nós somos as principais vítimas da falta de acesso a serviços públicos de qualidade. Né? E todos os dados, a PNAD do último ano demonstrou isso, os dados para o mercado de trabalho têm demonstrado isso, então os dados para a educação têm demonstrado isso. Então me parece que a gente ainda engatinha em termos de avanço no que tange à produção de uma certa igualdade, ou equidade, para ser mais específico em termos sociológicos. E eu penso que a gente tem que explorar isso com um certo vagar, porque a sociedade brasileira, e agora, este momento que nós vivemos, esse momento histórico, né, esse braço histórico que nós vivemos agora, ele é muito preocupante, porque as pessoas estão sendo instadas à violência, e essa violência tem uma direção, isso para mim é bem evidente. Né? Ontem, numa outra fala, eu dizia que a gente corre o risco de, em 22, quando se fizer a avaliação das cotas, ter a supressão das cotas, e esse me parece um passo definitivo, né, para, de novo, aplacar a população negra num canto, colocá-la num gueto e colocando sempre num nível de desigualdade do qual nós não conseguimos avançar, não conseguimos sair. Essa é uma preocupação que eu tenho. E em relação à violência, durante a minha pesquisa na tese de doutorado, em que eu falo sobre a constituição das políticas de ação afirmativa no município de Porto Alegre, pude perceber que existe uma certa estrutura generalizada de práticas de violência contra a população negra. E essa violência não necessariamente precisa ser física, existe um processo de violência simbólica aqui no Sul que é bastante evidente, inclusive de negação do racismo. Né, como se o racismo não existisse, ou pior ainda, como se as pessoas negras não existissem, e nós somos aqui 20% de população no estado, 17% a 20%. Então, todos esses exercícios, me parecem, eles dão conta de demonstrar que nós ainda estamos em um processo civilizacional muito atrasado, que nós precisamos avançar, né, e esse avanço se dá a passos muito lentos. E agora, para finalizar a minha primeira participação, eu quero pensar que no cenário de pandemia, né, todos os dados têm demonstrado que a população negra está sendo a mais afligida e será a mais afligida do ponto de vista demográfico, justamente porque se encontra nos piores estratos da sociedade. Então acho que é algo que a gente pode explorar e fazer uma correlação, inclusive, com os colegas que estudam e pesquisam segurança pública, do quanto o Estado tem sido responsável pela manutenção desse tipo de desigualdade a partir de práticas violentas, do quanto o Estado tem sido responsável justamente por manter a população negra
negra em uma espécie de gueto, em uma espécie de limbo que não lhe permite mobilidade social, por mais que se construam fenômenos ou políticas públicas que tentem superar esse cenário. Acho que, para um primeiro momento, é a primeira colocação que eu tenho a fazer. Obrigada a vocês três. E é muito bom quando a gente traz pessoas com tanta capacidade de argumentação, conhecimento e pesquisa. Aí o meu trabalho já fica assim muito mais fácil de ser conduzido, né? A segunda provocação que eu faria a vocês é com base justamente nos dados dos últimos relatórios do Mapa da Violência, também do próprio Fórum de Segurança Pública Nacional tem demonstrado. E aí vocês falaram um pouco da questão da democracia, né? E aí eu me lembro de uma das falas que eu já ouvi, de que existem determinados grupos sociais que mesmo em estados democráticos, nunca foram abraçados pelas luzes liberais da igualdade, da fraternidade e da liberdade. É óbvio que em estados de fascismo social, que beiram o fascismo político, que eu acho que é esse momento específico que a população brasileira vem avançando nessa direção, né? Na verdade, nós temos, do ponto de vista da negritude, nós nunca fomos, de fato, acolhidos dentro de políticas públicas que pudesse minimizar as desigualdades raciais, né? Porque eu acho que a estrutura brasileira, a desigualdade brasileira, ela se estrutura sobre dois grandes pilares. Um deles é a desigualdade racial e o outro, obviamente, é a desigualdade de gênero, né? O sexismo. Mas quando nós tratamos dessas duas estruturas de desigualdades para a população negra, a gente vê que homens negros, desde cedo, de alguma forma, a relação que ele estabelece com o Estado tem sido justamente essa relação de uma violência estrutural. Então, desde as prisões, o encarceramento em massa da população, hoje os dados do Infopen apontam que a cada 4, 3 são negros, né, tanto para mulheres quanto para homens. Mas eu costumo comentar isso com os meus alunos negros da universidade, que agora ascendem ao espaço da universidade a partir da política de cotas, e como o André já muito bem pontuou, é uma política que brevemente sairá aí numa avaliação, e no contexto em que nós vivemos, possivelmente vai ser mais uma luta que nós já estamos encampando, todos os núcleos nacionais, através do CONEAB, nós temos feito uma luta silenciosa, né, em relação à questão das políticas afirmativas e da manutenção da política de cotas. E aí, a conversa que eu sempre tenho com eles é a relação que, desde cedo, eles têm com a violência. E com uma violência que ela é direcionada ao homem negro, né? Ou seja, nos momentos dos bairros onde eles moram, a polícia chega com violência, pelo jeito com que eles se vestem, até o tipo de roupa. Vocês que são da segurança pública sabem que ainda tem aquela bendita fala da infundada suspeita. Então, as pessoas elas são muito mais julgadas pelo aquilo que elas são do que por aquilo que elas fazem, né? E aí, do outro lado, você tem esses jovens, desde cedo, sofrendo essas investidas da violência estrutural do Estado, e que a polícia faz um papel, né, importante nessa segregação. Por quê? Porque ela atua de forma muito diferenciada, considerando o bairro onde se mora, o tipo de cor de pele que se tem e o gênero que se ocupa. Então, os homens negros têm, né, e um estereótipo também muito forte em relação ao homem negro que se carrega é que ele é, em potencial, alguém violento, né? Alguém propenso a praticar violências. E isso tem legitimado, inclusive, muitas práticas policiais em relação à forma como a abordagem policial, e aí é legal que vocês também expliquem para as pessoas
a diferenciação das polícias, porque eu estou falando aqui do policiamento ostensivo, que é esse mais ligado às polícias militares, mas isso não quer dizer também que os outros estratos de polícia, como, por exemplo, a Polícia Civil, sobre outros modos, nos inquéritos que conduz, na forma como recebe a população negra dentro do seu atendimento das delegacias, e a própria questão de não, muitas vezes, dos inquéritos policiais, sobretudo quando envolve homicídios da população negra, virarem aí uma questão de impunidade. E aí, do outro lado, a gente tem, por exemplo, o efeito também da violência, que, em certa medida, da violência policial para as mulheres negras, sobre um outro aspecto, né? Porque a gente tem, enquanto a gente observa uma curva descendente dos índices de feminicídio das mulheres brancas, o maior percentual de mortes por feminicídio ainda são das mulheres negras. E quase nunca, quando se apresenta nos meios de comunicação, ou até mesmo quando se debate o tema do feminicídio, a questão da racialização dos corpos, ele não é levado em consideração. Porque, como muito bem o André, Edson também já colocou isso em primeira mão, né? Os nossos corpos, nosso racismo, ele é um racismo de marca, ele não é um racismo de origem. Então, a partir das nossas características fenotípicas, é que nós sofremos nos diversos espaços onde nós ocupamos, ainda que sejamos aqui 4 doutores falando a respeito do tema. Obviamente que as pessoas, quando me vê na rua, ou quando vê o André na rua, entrando em shopping, em lojas, eu, por exemplo, sou seguida o tempo todo quando eu entro em determinadas lojas onde os vendedores não me conhecem, né? Então, ninguém vai olhar e dizer, nossa, eis ali uma doutora, né, em educação, professora universitária. Então, a nós é sempre posto aí a subrepresentação, porque eu acho que o que há nessa discussão também é a nossa condição ontológica de subhumanidade, né? Nós ainda lutamos para sermos conhecidos e concebidos como humano que somos, mas há um recorte do reconhecimento de que os nossos corpos estão sempre disponíveis para a violência, né? Então, como o próprio professor Boaventura de Souza Santos sempre alerta, de que o contrato social da modernidade se deu a partir de uma linha abissal, né? Com 2 lógicas de regulamentação, uma que prevalece para as zonas metropolitanas, em que as sociabilidades metropolitanas são reconhecidas e abraçadas pelo direito, pela cidadania, pela democracia. E aí o exemplo que o André deu da recente morte do garoto de 5 anos de idade, nas notícias que foram inicialmente a respeito da morte do menino, a patroa branca sequer foi colocado a imagem dela, porque ela era branca, e uma outra norma do contrato social, que justamente é essa que vigora para o outro lado da linha, que são as zonas onde habita as sociabilidades metropolitanas. Na verdade, não é uma fala inicial de Boaventura, Frantz Fanon já dizia isso, né, de uma sociedade dividida em zonas de ser e zonas de não ser. Então, os nossos corpos, eles têm sido muito esse espaço de zonas de não ser, de violência, de apropriação, o tempo todo. Então, nesse sentido que eu gostaria que vocês falassem um pouco, qual seria, como é que vocês percebem, né, essa atuação, sobretudo da polícia ostensiva, quando nós temos aí um aumento, já desde 2016, 2017, o aumento do número de letalidade, né, da polícia em relação à população civil. Hoje nós estamos beirando já um índice de 57%, né, no primeiro trimestre desse ano, já são mais de 57% de letalidade da polícia, né, sobretudo da polícia ostensiva, e 78% dessa população morta pela polícia são da juventude negra, ou seja, há um extermínio direcionado à população e à juventude negra. Sobretudo Naldson, que estuda polícia, Edson também, que estuda polícia, e
E o que eu observei também, durante o tempo que eu atuei na Academia de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é que, mesmo em tempos mais democráticos, como eu já disse, que se tinha já uma política pública um pouco mais direcionada na formação policial, para atendimento a grupos vulneráveis, para mediação de conflitos, a partir do uso progressivo da força. Ainda assim, esses conteúdos, eles tinham uma carga horária muito pequena, comparada às outras cargas horárias, por exemplo, de letalidade, de uso como é que fala? De armamentos, de explosivos. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como é que vocês avaliam, né, esse índice tão elevado de letalidade policial, que cresceu nos últimos 2 anos, mas que já em estados democráticos isso se fazia presente. Não podemos esquecer que essa letalidade também foi municiada com a implantação das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro, porque quem subiu o morro foram os tanques de guerra, não foi a educação, não foi a cultura, não foi o lazer, não foi a arquitetura de urbanidade para pensar aquele espaço de subhumanização das favelas, né? O que subiu foram os tanques de guerra. E aí, só para reforçar um pouquinho mais, o que resultou, inclusive, a morte de Marielle Franco, porque uma das coisas que Marielle estava denunciando, pesquisando e ouvindo a comunidade da Maré era justamente o extermínio, acho que, se eu não estou enganada, do 41º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, justamente pelo extermínio da população negra, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Podemos ver, acho que como começou por Edson, eu acho que a gente pode começar por Nalson, passando por André, e por último, Edson fará aí os seus comentários, né? E aí eu agradeço também, antes de vocês falarem, todos aqueles que nos estão assistindo. Então, nós temos pessoas de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pelotas, né? Que estão aí nos acompanhando, e aqui também de Dourados, um número bem significativo das pessoas que estão nos ouvindo.